podcast Elas, por Elas e Delas. Eu já ia falar tagarelante dele, já ia falar um monte de coisa. Gente, só pra constar, hoje é Dia Mundial do Podcast. Olha só, Dia Mundial do Podcast. Vamos falar de beleza hoje. Estamos aqui com um convidado que eu já tô assim... Ai, meu Deus do céu, me escondendo. Doutor Papada, olha que legal. Mas eu já tô assim, ai, meu Deus do céu, sou meio traumatizada com a minha papada. Não vou mexer na minha papada hoje, não. Gente, Van Tagarela para os mais íntimos. Até deixa eu colocar meu GC aqui. Elas por Elas e Delas, esse episódio vai ao ar agora, sexta-feira, espero que vocês gostem, tem muita coisa boa no Elas por Elas e Delas. Se você não assistiu, já maratona, já vai para os episódios anteriores, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muita coisa, muita novidade chegando, porque junta uma palhaça com esse mulherão aqui, inteligentíssimo. Ai, só dá coisa boa. Então, bom, hoje estou só começando, mas quem vai apresentar aqui é a nossa excelentíssima Lilian, que está aqui do meu lado. Ai, obrigada! E parabéns para nós, comunicadores, né, que estamos aí à frente de trazer informação, comunicação, conteúdo de qualidade, muito conteúdo sem qualidade também, porque tem de tudo. A internet é terra de ninguém, mas o que eu posso falar é do meu. Nossa, de qualidade. Nossa, de qualidade. Mas é isso, né? Então, parabéns a todos que têm aí canal e que estão aí com esse compromisso de trazer informação, conteúdo, diversão, divertimento. O nosso, nós trazemos especialistas, né, em alguma área. A gente aproveita para contar histórias também pessoais, porque faz sentido. Sim. Hoje faz muito sentido, né, a gente conhecer quem tá por trás daquele especialista, quem é aquela pessoa. Hoje o convidado, ele é um querido, já tem aí muitas coisas que a gente participou junto, de eventos, de outras gravações de podcast. É um especialista que tá dando o que falar aqui na nossa região, porque ele vem falar realmente de autoestima, a papada, nós mulheres, né? E trazendo uma forma diferente de ver esse contorno facial. Nós vamos explorar bastante o Dr. Papada, porque ele tá trazendo as pessoas que ele faz, Van, eu fico olhando, fica surreal, fica muito diferente de tudo que eu vejo. Então, assim, eu tenho certeza que ele tá a nível nacional, inclusive ele atende, se vocês precisarem procurar ele. Então, seja bem-vindo, Dr. Papada, Obrigado. Aqui no nosso canal. Obrigado pelo convite, é uma honra. E vamos lá. Vamos lá, eu tenho tirar medo. Tirar a Isso. dúvida. Eu quero saber as dúvidas que vocês têm, as dúvidas que as mulheres. Eu faço Primeira nome também. pergunta minha. Pode fazer. Porque eu sei que ele já sei a resposta, mas pra todo mundo, por que assim do nada veio esse nome, Dr. Papada, ficou muito conhecido? A gente pensa assim, Dr. Papada, tem a ver, mas é estranho o pessoal te chamar criou, de assim, Dr. um apelido. Papada. Não é estranho, começou de uma forma engraçada. Então conta pra gente. A hora comecei, em 2016 eu comecei a aplicar ácido na papada para tentar diminuir. Falo que eu comecei minha guerra contra as papadas. Legal com as papadas. Mas eu não vi um resultado muito expressivo. Dava resultado? Dava, mas jamais um resultado igual eu tenho hoje. E eu me cobro muito. E aí, uns amigos pessoais meus, até eu vou pra fazenda desde esse fim de semana agora, os caras começaram a me chamar de papada na forma de zoeira, porque já sabia. Eu fui fazer o procedimento depois das enzimas de cirurgia, né? E os caras ficavam doidos, mas cara, vai mexer com papada, de onde você tirou isso? Arrancar a papada da mulherada, não sei o quê. E aí um dia eu tava na BIM na hora do almoço, conversando com o cara da minha campanha, ele falou, aí me veio um insight. Falei, cara, doutor Henrique Minguete, tudo bem, tem doutor de tudo quanto é nome em Rio Preto, tem outdoor de tudo quanto é nome de doutor na Juscelino, mas se doutor Papada, quem lembrar e se incomodar com a região, Sim. falar, pô, minha papada não tá legal. Pô, mas tem um cara que eu ouvi falar aí que é o doutor Papada. Aí, pum, liguei pra ele, ele falou, cara, não fala pra ninguém, registra o nome, compra todos os domínios de tudo quanto é tipo de jeito que puder escrever no site, e a hora que sair a gente entra. Sim. Aí fizemos o logo, que é logo nada mais que eu escrever no doutor.papada, Ficou corrido, lindo. e aí pegou. E aí é muito mais fácil das pessoas lembrarem de mim, Sim. assim, do que doutor Henrique Minguete e tal. Sim. Virou como se fosse, além de referência ao profissional, virou um personagem, entendeu? Tem gente que me olha
E aí eu virei um desejo de consumo. A pessoa quer fazer a papada, mas ela quer fazer comigo. Uma baita de uma Por sacada. ser o doutor papada. Não Mas o eu pessoal- desejo de consumo, o meu procedimento. As pessoas... Objeto de consumo, meu As procedimento. pessoas que vão lá, elas te chamam pelo seu nome, doutor Henrique, ou falam doutor papada? Elas ficam meio em cima do muro. Doutor Henrique, porque papada, a hora que papada elas Henrique. chegam, eu me apresento como doutor Henrique, mas elas me veem como doutor papada. Chegam até você como doutor Mas papada. teve uma que fez a avaliação, acho que na sexta-feira mesmo. Aí conversamos na hora de ir embora, ela falou, como que você chama mesmo? Eu falei, doutor Henrique, mas Aham. já tá acostumado a ver como doutor papada. E eu Sim. não ligo. Meus amigos todos hoje em dia só me chamam de doutor papada. Ah! Só, é. E eu acho o máximo, eu sempre tive apelido desde criança, de adolescente. Não, e eu outros acho muito apelidos, eu acho interessante, engraçado. porque assim, o nome tem impacto e não tem como negar que os seus procedimentos, eles são diferenciados no mercado. É. Então, quem a pessoa vê, ela vai falar assim, não, é o Dr. Papada que fez, porque ele faz um contorno diferenciado mesmo. Pode ir lá no Instagram dele pra vocês conferirem o que eu estou falando. Como ele está no Instagram, Dr. Papada, não é o Henrique. Tá Henrique também lá. Na verdade, é por um fator específico de legislação, Ah, meu Instagram tem que ser @drhenriqueminguete. Senão eu não posso postar antes e depois. Mas aí, entre aspas, tá na frente do Dr. Dr. Papada. Papada. Eu não posso colocar @Dr. Papada, porque aí eu tenho problema com umas leis que são muito Entendi. antigas e nem vale a pena entrar em discussão. sim. Mas é DR Henrique Minguete, mas aí entre parênteses tá Dr. Papada, entendeu? Aham. Então vamos lá começar. Quando a gente fala de papada, a gente tá falando dessa região aqui. Você consegue. É, na verdade, a papada é o nome popular, né? Aham. Mas é uma lipoaspiração cervical. É que todo mundo pensa que quando fala cervical, lembra de coluna. Mas Sim. não é. O nome dela é lipoaspiração cervical mecânica. Mecânica porque tem que ser utilizado um instrumento e entrar dentro da papada para remover. Hoje em dia o que se vê é muita gente falando de lipo sem corte. Não existe lipo sem corte. Porque não vai estar sugando. A lipoaspiração, você tem que sugar a gordura, e para sugar a gordura eu preciso introduzir uma cânula, que é um canudinho. No meu caso é minimamente invasivo, é tudo muito delicado, e não delicado no sentido de perigoso, delicado no sentido de pequeno e minimamente invasivo. E eu sugo a gordura e faço meu trabalho. Agora, o pessoal aplica ácido e enzima como se fosse tentar remover a gordura, só que não faz corte, não suga essa gordura para lugar nenhum, atrapalha o meu trabalho porque essa gordura endurece lá dentro. Nossa. E aí não quer dizer que não é nada proibido, é tudo legalizado. Só que nunca vai conseguir um resultado igual eu entrego, entendeu? Porque o meu trabalho, eu venho literalmente, a escultura que eu faço no contorno da mandíbula, porque muita gente me procura mais devido ao contorno do que a papada propriamente dita. A papada, tudo bem, eu entro com a cânula, reduzo. Mas hoje em dia o que chama muita atenção é o contorninho, a marcação da mandíbula e afinar o pescoço nesse sentido, entendeu? Que, aliás, a gente, enquanto mulher, sabe que na maquiagem a gente até procura fazer isso, né? A gente faz vai lá um com... visagismo. Vai com uma sombra, então daí a gente consegue deixar isso direto, já acordar com aquele contorno feito. É, e ao contrário de outros procedimentos, eu estava falando isso com uma paciente hoje, antes de vir aqui, que tá na moda, e não sou contra, que a gente faz no consultório isso também, aplicar ácido hialurônico para tentar deixar a mandíbula marcada. Aí a paciente foi fazer a avaliação comigo hoje, ela falou, doutor, eu quero fazer a lipo de papada, mas eu não quero que fique artificial. Eu falei, não tem jeito de ficar artificial, porque o que eu vou mostrar é a sua anatomia, foi o que Deus fez, não é nada adicionado. Uhum. Eu não vou preencher com nada, pelo contrário, eu vou reduzir a gordura e o que aparecer de contorno da mandíbula, da marcação, é o osso do próprio paciente. Não é nada que foi colocado fora do normal ou numa quantidade exagerada, entendeu? Eu tenho umas perguntas. Como eu já passei, eu já fui gorda, magra, fofinha, eu fui de tudo um pouco. Eu já tive muito. Hoje ela já deu uma reduzida, preciso reduzir mais. Mas a minha filha falava que eu tinha 2 pescoços. Eu falava, nossa, tinha 2 assim. Se por acaso eu fizer esse procedimento da papada, no corpo que eu tô agora, eu faço o procedimento da papada, eu engordo, ele volta tudo de novo. Então, o que acontece na grande maioria dos casos é que quem faz a lipo de papada depois eleva tanto a autoestima que continua aumentando o cuidado com o corpo e sempre perde um pouquinho de peso. Por quê? Porque vê um emagrecimento facial muito rápido e ela pensa, pô, se meu rosto tá assim agora fininho, se eu continuar me cuidando e perdendo peso,
Ok. Uhum. Por outro lado, vamos supor, o paciente X chega no meu consultório, uma das perguntas que eu faço é altura e peso. Chegou lá, 1,65, 70 quilos, não sei. Se ele voltar com 100 quilos, para algum lugar vai. O conhecimento que eu tenho, as casuísticas ali vendo na vida real, é que nunca volta do mesmo jeito e no mesmo lugar. É igual quem faz a lipo abdominal e aí depois engorda, não volta a barriga meio para frente, ela fica meio quadrada, ela vai meio pro lado, entendeu? Sim. Porque no momento em que eu entro com a cânula, além de sugar a gordura, existe um dispositivo dentro do corpo humano que chama coxim de gordura, que é ele que fabrica a gordura. E ele é sugado também com a cânula. Então, ele não volta do jeito que era antes. E não pode sugar isso do corpo todo? Ué, Consegue aproveitar? Já aproveita e faz tudo o serviço completo. Mas assim... Aí o interessante também é que fez o procedimento. Isso eu estava explicando também para uma paciente hoje. Fez o procedimento. Eu não preciso que o paciente emagreça antes de fazer o procedimento. Pelo contrário, tem vários endócrinos em Rio Preto e vários personagens que me indicam as pacientes antes de entrar no processo de emagrecimento para elevarem a autoestima e começar a se cuidar. Porque todo mundo sabe que emagrecer dá trabalho, tem que fazer dieta, tem que treinar. Sim. Né? Só Disciplina que fez total. o procedimento, perdeu, vamos supor, 4 a 5 quilinhos, que são os primeiros que perde ali nos primeiros meses mais rápido. Vai acontecer uma redução de uma gordura que existe entre os órgãos, que chama gordura visceral, que eu não entro nessa gordura na hora que faço a lipo. O pescoço vai afinar e o meu resultado vai ficar ainda mais expressivo, entendeu? Então isso é fantástico. Legal. Diferente. E deixa eu te perguntar, quando você suga essa gordura, e a pele? A pele não é retirada durante Então, o procedimento? Eu sigo um padrão muito severo para isso, que quem tá vendo aqui sabe, várias pessoas vão me ver, que por semana eu acredito que umas 10 pacientes eu dispenso de fazer o procedimento porque não tem indicação, então eu deixo de ganhar o dinheiro, deixo a ganância de lado e falo, ó, você não tem indicação pro meu procedimento. Pode ser que ia ficar bom? Pode ser, mas pode ser que não iria ficar. Então, como é minha assinatura que vai estar no rosto do paciente, Nossa. eu prefiro não fazer, tá? Mas um certo grau de flacidez inicial, eu consigo, além de fazer a lipoescultura. Hoje em dia eu não faço só a lipoaspiração. Lipoaspiração é um procedimento de entrada. Lipoaspiração é só um cortinho aqui embaixo. Hoje em dia eu faço o cortinho aqui embaixo, faço um furo aqui em cima, por onde eu venho esculpindo. E no final, se o paciente tiver um certo grau de flacidez, eu reduzo um pouco do tecido e puxo para frente para dar um acabamento, como se fosse uma abdominoplastia, se a gente for levar ali, fazer uma comparação com o abdômen, entendeu? Então, nisso eu consegui abranger uma quantidade de pacientes maiores e, por incrível que pareça, não tem nada a ver com idade. Domingo passado, hoje fazem 16 dias que eu estou trabalhando direto, sem descanso, a gente fez lipo sábado e domingo retrasado. Nesse sábado e domingo eu estava num evento e estou direto e vou até quinta. E no domingo a gente operou uma paciente de 68 anos. Então, assim, não é pela idade, é porque ela já vinha se cuidando e ela tinha um banco de colágeno que ela já veio aplicando, bioestimulando muito bom. E ao contrário disso, essa semana, 4 pacientes eu falei que não iria fazer, na faixa de 40, 45, 47... porque a pele não tava não tinha a qualidade e a quantidade de colágeno que eu preciso para ficar bom, entendeu? Olha só. E essa cicatriz que você falou? Aqui que tamanho? Quantos centímetros ela seria? Então, a cicatriz, eu falo que existe o bônus da cirurgia. O bônus da cirurgia é você reduzir sua papada. Eu não gosto de falar remover a papada, porque vai reduzir. Existe um limite. Não é uma coisa... Se eu ultrapassar o limite, eu começo a ter outras complicações, né? Sim. Então, assim, existe o bônus, que é a redução, elevação de autoestima e por aí vai. E o ônus, que é a cicatriz. O lugar que eu opero é um lugar muito ingrato. Porque que nem vai operar o abdômen, geralmente faz a incisão na linha ali onde fica a calcinha, o elástico da calcinha.
Vai operar a orelha, é bem na curvinha da orelha. Vai operar a pálpebra, o meu lugar é um lugar liso aqui embaixo. Então, o que eu faço ao máximo para conseguir disfarçar é fazer bem abaixo do queixo, onde termina o queixinho e começaria a descer o pescoço, que já naturalmente tem uma dobrinha. Sim. Né? E tratar essa cicatriz desde antes dela acontecer. Então, o paciente ele já vem, o paciente marcou comigo a cirurgia sexta agora. Vamos supor, hoje nós estamos na terça, se não me engano. Sim. Terça, né? O paciente, ele já começa a hidratar de manhã com Bepantol Derma e à noite com óleo de rosa mosqueta antes. E depois ele vai, durante o procedimento, a cada 10 minutos é hidratado o pescoço do paciente também. Olha. E depois do pós que o paciente vai passar com o fisioterapeuta, tudo, ele vai continuar hidratando só as cicatrizes com óleo de rosa mosqueta para aí sim diminuir o volume dela, ou a altura dela e melhorar a coloração. Então eu tenho esse cuidado, não é só a papada, entendeu? Sim, é um contexto todo. É muito maior, por isso vai acontecer esse papo aqui, por isso que eu preciso do paciente, isso que a gente está conversando aqui, é uma aula que eu dou pro paciente na minha consulta, eu preciso do paciente junto comigo para explicar isso, entendeu? Mas então vamos lá, vamos começar do começo, por exemplo. Eu não sou daqui, ou eu sou daqui, mas o meu horário é muito ruim. Eu posso fazer uma avaliação online? Então, essa é a minha maior briga com os pacientes. Briga não, é briga interna minha. E assim, é impossível. Você vai passar por um procedimento. Veja bem, aonde você vai estar nas minhas mãos. Você vai estar sedada, e eu vou ser o responsável pela sua cirurgia. Você vai estar no meu consultório. Como que você vai confiar em mim sem me conhecer a estrutura do meu consultório? E fora isso, como que eu vou, que nem eu te falei, que o colágeno não depende da idade, depende do como essa pele foi tratada, se teve exposição ao sol, se teve um processo de emagrecimento muito grande, como que eu vou saber a técnica que eu vou fazer realmente se eu não sentir? A primeira coisa que eu faço com o paciente na hora que ele chega no consultório é sentar o paciente na cadeira, fazer um movimento de pinça na região do pescoço com força e soltar. Ali eu já mensuro como tá o grau de flacidez, entendeu? Aí... Tô pensando meio aqui. Daí pra frente, eu vou escolher a melhor técnica, se eu vou reduzir tecido ou não, e como vai ser o pós-operatório, quantas sessões vai precisar de pós-operatório. Então, assim, eu acho que é uma coisa, pra mim, inadmissível fazer uma consulta online, porque meu medo, o que é? É você gerar uma expectativa... Eu te vejo, te explico e te passo o valor. No dia que você chega no meu consultório, eu falo, mas agora, vendo pessoalmente, eu não vou. E o problema que vai causar isso? Se o paciente já tiver um problema de autoestima, de ansiedade, de depressão, vai falar, mas você me gerou essa expectativa e agora você tá falando pra mim que você não vai me operar? Concorda? Sim, claro. Então, assim, eu preciso do paciente e eu acho que nem eu, se fosse eu operar ou se fosse uma filha minha, a primeira coisa que eu faria, a gente tem que ter um amor próprio e um cuidado de conhecer a pessoa que a nossa vida vai estar na mão dele. Exatamente. Não que seja um procedimento que tem risco de vida. Mas, assim... Você tem que conhecer e sentir confiança, né? É autoestima. A gente tá indo pra melhorar a autoestima. Se eu não tiver essa confiança... Hoje acontece que o imediatismo tá em tudo. Por isso, que é um assunto que não tem nada a ver, mas vale a pena falar... Por isso que cada vez os namoros duram menos, os casamentos duram menos, porque antes da pessoa conhecer a outra, namorar, ver se é aquilo mesmo, não, já quer juntar, já quer casar, já quer morar junto, não passa por todas aí as a fases. hora que vê a realidade, não tem nada a ver um com o outro, entendeu? Sim. E isso acontece na minha área. Mas isso é a internet, né? Do mesmo jeito, igual a gente falou, do mesmo jeito que agrega, também tem os... Quem não sabe utilizar, ela vai sempre ser ruim. Então você vê, já quer fazer, já quer marcar... Já quer pra amanhã, já quer pra depois. Eu sou assim também pras coisas. Eu decido trocar um carro, eu quero de hoje pra amanhã. E faço acontecer. Só que eu vou atrás pra quê? Pra fazer um test drive. Sim. Pra entrar, aí entro em YouTube pra ver os tutoriais de como que é, o que é. E no meu caso, a consulta comigo é uma experiência que o paciente vai ter para ele ter, inclusive, até uma previsão de como vai ficar depois, entendeu? Sim. E até de tudo que ele vai ter que se, né, abrir mão de alguns dias, algum tempo, antes ou do não, que nem você acha isso ou não. Ou você pode operar comigo hoje e trabalhar amanhã. Sério? Pra eu explicar tudo isso que eu tô explicando pra vocês, esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, é um bate-papo que eu tenho com o paciente de 1 hora, e olha o tanto de informação. Como que eu vou explicar isso pro paciente por áudio no e WhatsApp? essa avaliação também, como que faz? Pra pensar. Não tem como. O
pelo que ele tá falando, eu tô pensando aqui. A gente tá aqui. Você vai sair daqui convencida a ser operada por mim. Eu tô aqui E pensando. se você não se convencer, eu vou aparecer pra você na internet até você decidir fazer. Ele tá falando, eu tô pensando aqui, eu deixar. Não, meu e Deus assim, do o céu. Dr. Papada, ele tem muito conteúdo, né, na internet, nas redes sociais, aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto, ele tá por todos os cantos da cidade, mas vale a pena. Você, se tá assistindo, se interessou, tá em outra cidade, vale a pena você vir pra cá, marca, agenda com antecedência com ele o dia, o horário que ele pode te atender, mas venha pra cidade realmente, porque eu conheço o consultório dele, inclusive, é todo equipado, é uma segurança, você vai ter toda a tranquilidade, mas vale a pena vir nesse presencial, tirar todas essas informações, não tem dúvidas, não tem E outra como. coisa que eu gosto muito, eu fiz um vídeo frisando isso, a importância de quem for fazer a consulta comigo, não é uma avaliação, é uma consulta, né? Levar uma pessoa que seja importante para ela quando em tomar decisões, que nem se a pessoa for casada, levar o marido, se a pessoa for morar com a mãe, levar os pais, porque assim, é muito importante a pessoa que ela mais confia entrar na mesma sintonia do procedimento, entender o que é e falar, não, acho que você deve fazer mesmo, porque às vezes o que acontece muito, às vezes a mulher, ela vai sozinha, às vezes o marido nem sabe, na grande maioria das vezes, aí eu dou um show pra ela da Xuxa, Explica tudo! a hora que ela chega em casa, o cara fala, não, você não vai fazer isso, você tá louco. tá louco. O cara vai enfiar um ferro no teu pescoço. Esses resultados que ele tem no Instagram, isso aí é tudo manipulado no computador. Você acha que eu não sei isso aí? Então, quebra tudo que eu fiz e a esperança da mulher vai lá por água abaixo, entendeu? Então, a grande maioria dos casos por semana que vai e já fecha de hoje e operar depois de amanhã é quem vai com alguém que a pessoa se sente confiança Aham. e é uma pessoa que faz sentido pra ela, que é importante na Que vida dela. importante. Uma pessoa com medo, uma pessoa ansiosa, pode fazer essa cirurgia? Pode fazer até a pessoa que tiver pânico. E Não tem tem alguma problema. contraindicação com medicamento? Se ela estiver usando algum tipo de medicamento? Não, se ela for alérgica a algum tipo de Alérgica. medicamento, a gente altera o medicamento. O importante é que, assim, a insegurança e o medo, todo mundo tem. Você falou, enfiar um cano no pescoço, a pessoa Isso. É, fala, ela meu fica Deus, assustada. fica assustada. Vai ter uma crise de pânico, ela já vai ficar... O que acontece? Todo mundo tem insegurança e tem medo do que desconhece. E ninguém é obrigado a conhecer tudo. Uhum. Então, a consulta comigo, a hora que ela fizer, ela vai sentir confiança, porque eu vou explicar alguns detalhes para ela do porquê é seguro. Eu não tô entrando numa área onde eu não sei o que tem lá dentro, entendeu? Então, eu sei as estruturas que protegem, eu sei a profundidade que eu entro, a cânula que eu uso não tem corte, então ela não perfura. Então, o grande problema é que a desinformação na mídia é muito grande, tudo vira uma bola de neve. Outra, que desde criança a gente vê um cortando o pescoço do outro em filme, então vai gerando uma memória dentro da gente que falou em pescoço, cria Sim, essa exatamente. insegurança. Só que para isso eu tenho medicamento para sedar o paciente, fazer o procedimento. A hora que o paciente chega em casa, dorme e acorda, o paciente esquece de tudo que aconteceu no consultório, entendeu? Então, assim, para mim não importa se você tem medo, se você é ansioso, se você não tem medo, você vai tomar o remédio do mesmo jeito, você vai ser anestesiado. Pega meu Instagram, olha de cabo a rabo os vídeos das pacientes que viram o espelho e se olham. Eu imploro para as pacientes, eu falo, fala uma coisa para mim, você sentiu dor? Fala a verdade. Não, doutor, não senti dor para fazer. Tá, Olha agora só. vamos lá. É o seguinte, vamos uma pessoa que tá totalmente desinformada e quer saber. Não pode fazer online, já tá sabendo. Você tem que ir lá pra ele apertar, tudo bonitinho. Não tem problema da pessoa ser ansiosa. E aí, qual é o tempo que eu vou ficar? Qual é o tempo de cirurgia? Como funciona? O tempo que eu vou ficar sem trabalhar ou sem falar? Isso acontece? E até porque você falou também em uma das respostas que você pode fazer a... Faixa. Que chama? Não, só a faixa. Ele trouxe alguns acessórios, né, que é utilizado durante para mostrar. E em uma das suas falas, doutor, você falou assim, ela pode ir lá no consultório e daqui 1 ou 2 dias realizar o procedimento. É rápido assim mesmo, se ela tomar a decisão e você tiver agenda, claro? Então, a primeira coisa, quando a paciente fizer a consulta, ela vai ser feito o que a gente chama de anamnese. Anamnese é uma pergunta sobre a saúde do paciente. Eu investigo a saúde toda.
Certo. Então, se tiver tudo dentro do normal, eu não preciso de nenhum exame adicional e nem um exame que a gente chama de risco cirúrgico, que é um exame que acontece se o paciente relatar... Pode passar. Não tá pegando. Se... Quer cortar? Pode Não, ir? pode ir. Se acontecer do paciente ter alguma, vamos supor, comorbidade, falava muito em comorbidade na época do Covid. O paciente relata alguma doença, em que ou o paciente toma S, ou o paciente... Aí ele vai para um médico, ele vai fazer um exame que chama risco cirúrgico, e aí o médico tem que liberar para eu fazer, entendeu? Sim. Mas fora isso, eu posso literalmente ir agora para o consultório e operar qualquer uma das duas sem problema. Sobre o pós-operatório, depende muito do trabalho da pessoa. Por isso que uma das perguntas principais é que a pessoa chega, é com o que ela trabalha. Muitos ficam com receio, começam a gaguejar achando que eu vou cobrar mais caro, mais barato. Meu Deus! Mas tem a ver, por exemplo, sol, carregar peso, por falar isso, muito. Vamos supor, eu operei a professora de escola, Michele, ela vai ver esse vídeo. Além de ela ser dona de escola, ela dançava zumba lá com o pessoal. Aí não dá pra ela fazer esse, porque é um exercício que aumenta o batimento cardíaco, ela teve que tirar uns dias. Eu já operei professor de natação que fica girando em volta da piscina no sol, não pode ficar exposto ao sol. Tem policial militar que tá pra operar comigo, que vai tirar uma licença prêmio, porque não quer correr atrás de bandido com a faixa em volta do rosto, porque não cria uma autoridade, entendeu? Mas vamos supor, trabalho dentro de ar-condicionado, sala, escritório. Tranquilo. Pode operar num dia e no outro dia você está trabalhando já, sem problema. Só que existe um protocolo para isso. E aí a gente pode falar agora do pós-operatório. Sim, que essa faixa aí vai utilizada. Aí o pós-operatório é o seguinte, eu preciso de uma profissional aonde ela vai conduzir o pós-operatório para mim, porque eu faço 40% depende de mim, da minha técnica. 40% depende do profissional que vai realizar o pós-operatório, então geralmente eu indico uma pessoa porque a gente tem a mesma sintonia, ela sabe a profundidade da gordura que eu vou tirar. E 20% depende do organismo do paciente, se ele vai responder mais rápido ou mais lento. Mas em teoria tem que usar uma faixinha de compressão, inclusive essa faixa aqui é da Yoga e ela vem até com o meu nome na etiqueta, Dr. Papada. Nossa, que legal! Que lindo! Já sai com ela de lá, a faixa ela vai em volta do rosto do paciente. Onde fica o nariz e a boca? De qual desses lados aí? Põe em mim mesmo. Eu ia falar, quer colocar você lá? Não, põe em mim. Eu seguro aqui, não tem problema, vai se quiser. desmanchar meu cabelo aqui. Não tem problema. Só apoia pra ver como ela é. Aí a pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar em escritório e tal, só que ela tem que estar usando. Tem que estar usando. Põe aqui, puxa no queixinho. Tá. As duas. E fecha. Entendi. A gente já viu coisas assim. Isso aqui é a faixa de compressão. 15 dias, 24 horas, mais 15 Nem pra dias para dormir. Não, mais 15 dias para dormir. Entendi. Depois, se precisar de mais, quem vai orientar é a fisioterapeuta. São 15 dias. Assim. Isso. E vai chamar a atenção gente, mas de o todo que é 15 mundo, dias? E todo mundo que te vê, você vai fazer propaganda minha. Porque o pessoal vai te parar no shopping para perguntar o que você fez. Olha que maravilha que fica. Só cortar mas o que é 15 dias perto de uma vida? O benefício é muito bom. Isso aqui é igualzinho o macaquinho que as meninas usam na lipo. Ela é uma faixa... Ao contrário, isso é muito interessante, ao contrário do que todas pensam, ela não serve para tecido colar embaixo da mandíbula. Ela serve para não deixar espaço vazio e formar menos líquido, porque uma das respostas do organismo no pós-operatório é a formação de líquido, entendeu? Então não tem nada a ver sobre colar o tecido, isso vai acontecer naturalmente no processo de cicatrização, entendeu? Entendi. Então, assim, é um processo. É muito mais tranquilo do que todo mundo pensa, entendeu? Todo mundo fica com medo, tem muito medo. O paciente fala pra mim, às vezes, no WhatsApp, me chama, cai direto no meu WhatsApp pessoal. Eu tenho esse cuidado e esse carinho que eu falo que esse projeto é um projeto como se fosse um filho meu. Então, eu comecei com ele no colo e vou fazendo ele andar. Eu gosto de eu assumir. Então, o paciente me chama no WhatsApp, cai direto comigo. Sim. E aí, eu acho muito interessante, o paciente às vezes fica com medo de fazer a consulta, doutor, eu quero fazer uma consulta, mas sem compromisso. Eu falo, não é sem compromisso, você tem compromisso de comparecer nela, porque eu vou estar lá te esperando. Nada é sem compromisso. Nossa, legal. Não é? Claro. Porque eu disponibilizo o meu tempo, então assim, você tem compromisso sim de comparecer nela.
Agora, fazer ou não, isso aí tem vários fatores. Você vai decidir, você não sabe nem o preço e o que você vai passar. Tem gente que chega no meu consultório que não sabe nem se tem corte ou não. Não tem o capricho de olhar o Instagram e ver o conteúdo antes. Mas é por causa daquela rapidez que a gente quer já resolver tudo, né? E não tem problema, não sabe, eu explico. Mas compareça. Porque o nosso grande problema no consultório é, por semana, marcar 30 pacientes de avaliação e desses 30 comparecer 12. O resto nem responder, confirmar e não aparecer e nem falar por que foi ou não foi, Nossa, entendeu? É falta de consideração. Falta de compromisso com ela mesma, né? Porque... Falta de educação. Falta de educação. Na verdade. Tem restrição, qualquer pessoa pode fazer, homem, mulher, pessoa de idade, uma adolescente. Tem alguma restrição em relação a essa doutor Papada fazer essa cirurgia? Então, eu tô aqui apertando a minha. Eu coloco algumas restrições porque Quais são? eu sou muito mais exigente do que muitas vezes a própria paciente. Óbvio que tem paciente que tem um nível de exigência lá em cima, mas se você olhar os vídeos, a hora que elas viram o espelho e você, em vez de olhar para elas, olhar a minha cara, eu tô muito mais empolgado com o resultado do que elas na hora que elas estão vendo, porque eu sei como que é difícil chegar naquele resultado. Só que para isso eu coloco um certo limite. Então, assim, 1 grau aí, e vai tudo dependendo da quantidade da gordura e da qualidade do tecido, não vamos falar idade. Então, assim, tem que estar tudo favorável. 1 grau de flacidez, o máximo inicial, assim, iniciando, eu até faço. Chegou de um ponto médio para severo, aí eu já mando para um cirurgião plástico para fazer uma deep plane no rosto todo, que é uma plástica, ou outros procedimentos que existem. Mas não tem restrição de idade. Não, se o colágeno não estiver bom, se for uma pessoa que não foi exposta ao sol, uma pessoa às vezes ajuda muito a pele da pessoa com a pele um pouco mais escura, tem muito mais mas colágeno. Assim, e se a gente ir para não pele madura, mas se a gente vir para os jovens, também pode? Não tem problema. A mais jovem que eu operei, acho que tinha 25. É porque, na verdade verdadeira, pela casuística que eu tenho, a mulher ela começa a se incomodar com isso na faixa dos 30 anos, aonde geralmente ela já teve o primeiro filho, na maioria das vezes. Sim. Essa criança já tá na escola, e aí ela volta começa a olhando cuidar ela dela, porque ela não teve tempo de se cuidar, entendeu? Sim. Mas, hoje mesmo, agora à tarde, eu atendi uma de 28, que ainda não teve filho e tá pensando em ter, mas eu falei pra ela, então faz o quanto antes, pra passar pelo pós, pra depois engravidar. Mas aí modifica? Ela vai engordar, né? Aí eu não consigo saber, depende do organismo do dela, organismo. né? Doutor Papada, os resultados das suas pacientes que estão lá, reais, né, na internet, é o que eu já mencionei por várias vezes. É muito expressivo, é muito diferente de outros que a gente vê fazendo procedimentos, seja esse famoso lipo sem corte, ou até a lipo de papada mesmo. O seu, ele é diferenciado. Eu estou vendo aqui na entrevista, já te conheço e sei o quanto você é rigoroso, criterioso, né? Já colocou aqui diversos até empecilhos para a pessoa quase nem fazer, né? O que é diferente de um profissional, para falar não para um paciente. Você acha que essa sua postura é um diferencial, é o que te deixa trazer esses procedimentos mais expressivos mesmo dentro da sua categoria da lipo? Não, eu acho que o meu diferencial é o amor no que eu faço, pra falar a verdade, o carinho que eu tenho com o procedimento, o cuidado que eu tenho e o meu senso de crítica, porque eu olho e os pacientes que operaram comigo, vários que estão assistindo aqui, ali, eles sabem quantas vezes eu sento eles na cadeira, saio da sala às vezes para mudar o foco do ambiente, porque é igual academia, você faz academia muito tempo, se você não se fotografar, parece que você não vê resultado, né? Sim. Então, aí eu saio da sala, tomo uma água, paramento de novo, volto, vira de um lado, vira pro outro, não, ainda não tá bom, preciso entrar aqui, vou, marco, e daí, então assim, o capricho e o cuidado, não é fazer de qualquer jeito, porque assim, as pacientes que eu opero, muitas, aquilo é o sonho da vida dela, a paciente tem complexo com aquilo, não tira mais foto de qualquer jeito. Hoje em dia a gente está na era em que para a gente vender no nosso trabalho, qualquer tipo, nós temos que aparecer. Não adianta mais ficar no anonimato. Não adianta eu vender essa almofada e postar só a foto dela. Eu tenho que postar foto eu segurando ela, o dono da marca.
E aí elas têm que aparecer, só que elas não se dão bem com a imagem delas, não conseguem se reconhecer a hora que elas olham no celular e precisam elevar a autoestima. Então, aquele momento, por isso que eu tenho cuidado de todas as pacientes que eu operar uma paciente só no dia, e depois eu não opero mais ninguém, nem antes, nem depois, eu vou para casa. Uma, porque me desgasta o procedimento meu psicológico, porque eu me cobro muito. E não seria justo também eu dar 100% pro primeiro paciente e 80% pro segundo, entendeu? Maravilhoso. Então, assim, o diferencial eu acho que é esse, o esmero, sabe? O capricho. Sim, o capricho. Não é você fazer por fazer de qualquer jeito, porque o Pix já caiu na minha conta. É fazer porque eu sei que aquilo vai fazer sentido para ela lá na frente, a hora que ela vê o resultado. Entendeu? Muito bom, muito bom. Você falou de pós-operatório, assim, pós-operatório, tem a cicatriz. Uhum. Tem mais alguma outra coisa que vai acontecer? Só a cicatriz mesmo? E quando é um homem com barba, assim, fica... Não, Vai nascer. Não nasce pelinho, né? Porque uma cicatriz dá um Não, pouquinho. que nem eu tenho cicatriz, não vai dar pra ver ali. Mas o meu não foi lipo, não. Foi que eu caí com uma motoca quando eu era criança, aquela foto aqui. O doutor Papada não tem papada porque ele não tem papada. Mas assim, o homem, a única coisa, ele tem que tirar a barba pra fazer no dia. Depois ele pode deixar crescer. Uhum. Aonde cortou, vai aparecer uma falhinha. Uma falhinha bem pequenininha. Que nem se o homem for jovem, vai ser 1 centímetro. Se o homem tiver uma certa quantidade de flacidez ou tiver que puxar pele, vai ser uma quantidade de uns 3 centímetros aí. Uhum. Mas, assim, o benefício que vai trazer pra ele é muito bom, entendeu? Eles nem se incomodam. Na verdade, o homem é mais tranquilo pra isso. O único trabalho que o homem me dá mais é na cirurgia, porque o homem É medroso. é muito... A mulher, tudo que ela faz desde quando ela nasce... dói. Se ela vai depilar, dói. Se ela vai tirar a sobrancelha, dói. Se ela vai ter parto, dói. Quando ela vai menstruar, dói. O homem é o primeiro incômodo que ele sente de uma picadinha, que é o que dá. Tira uma Aquele ali ele já espinha. morreu já. Mas assim, a gente opera. E o homem me dá um pouco mais de trabalho, porque a papada dele não é tão considerável, ela não é tão aparente, só que o pescoço do homem é muito mais largo. Então, assim, o que eu já tirei, geralmente mulher, de 300 a 500 ml, porque a gordura ela depois fica líquida, a gente mede ela em ml, mas seria como se fosse gramas, né? Uhum. Eu já tirei 1,8 litro de um homem de 1,90 m, entendeu? Então, assim, o homem, eu fico muito mais tempo em cima dele e me desgasta muito mais meu físico, porque o tempo todo na lipo, eu faço um movimento de ficar colocando e tirando a cânula para ela ir chupando a gordura. Então, é um esforço físico que eu faço, entendeu? O procedimento em si, quanto tempo aproximadamente? Ó, o procedimento é tão tranquilo, eu falo isso em todas as consultas, que eu faço ele ouvindo música, óbvio que é a música que eu gosto. Claro. Eu não que é do paciente, porque ele não vai estar Eu que escolho. Você ouviu, né? Então, Eu que assim, escolho. a música que eu gosto, conversando, fofocando da vida dos outros, dando risada, conversando com a paciente, e a paciente o tempo todo, por mais que ela tá sedada e grogue, Era o que eu ia perguntar. a paciente ela consegue responder, Olha. inclusive, aos meus estímulos. Ela vira o pescoço pra trás, vira pra um lado, Então a vira pessoa pro outro. ela não apaga. Ah, eu achei que ela tá apagava. Eu achei que ela sedada, apagava. mas ela fica grogue. Aí, a hora que ela chegar na casa dela e dormir, aí ela vai esquecer de tudo que aconteceu ali. Por isso que outro cuidado que eu tenho, também muito grande, é sempre eu ser o único homem da equipe e o resto da equipe ser mulher, pra dar uma segurança pra mulher que tá sendo operada, entendeu? Muito bom. Então, isso é muito interessante hoje em dia no mundo Muito. que a gente vive. Você já Um pensou se acompanhante você conta dela não uma entra dentro da fofoca? sala. Não entra Um acompanhante. acompanhante dentro dela, não. Não entra porque, assim, O me ambiente, né, atrapalha. esterilizado. Tá? Aí, se entrar o marido, vai ser o primeiro que vai desmaiar, porque tá banana. É. E outra coisa que só entra na sala paramentado. Então, Sim. paramentado tem que estar de propé, tem que estar de roupa cirúrgica, tem que estar de Sim. luva estéreo, contamina a minha cirurgia. Não, Então, eu já quero ir só pra escutar as fofocas. Já gostei. Vou lá só pra escutar as fofocas. Vai, conta a fofoca dessa pessoa. Depois vai esquecer mesmo. Vamos conversar. Não, a fofoca eu não pergunto pro paciente. A fofoca quem fala é a secretária. Que, aliás, tá aqui, linda, maravilhosa. Que, aliás, é uma das pessoas que eu conheço. Vou te falar, né? Todo mundo se conhece. E você outra, já viu hoje é emprego. dia da secretária, viu? Verdade! Hoje é dia da secretária! Verdade! Hoje é dia da secretária. Eu tava lá no HB e aí eu tava parabenizando as secretárias. E faz uma diferença. Sem elas a gente não vive. É incrível. Não, organização total da vida de um A profissional. Cláudia é mais que uma secretária, ela é quase um capanga mesmo.
ela fica na minha cola, é igual um pincher nervoso. Se ela precisar sair correndo e pegar um... Eu vou usar isso contra você. Ô, Capanga, eu vou usar isso contra você futuramente. Você tava na festa que ela foi de Mônica? Não, eu não tava. Eu só vi a foto. Ela foi de Mônica na festa. Eu só vi a foto. Então, vamos lá. Eu fiquei na cicatriz. Você tá apegada na cicatriz. Eu tô apegada na cicatriz. Só que você tá apegada do como você vai mudar depois da lipo, entendeu? A cicatriz você não vai nem ligar pra ela. Você vai falar a mesma coisa com uma tatuagem mínima, entendeu? Mas você comentou assim, a pessoa mais nova, uma cicatriz menorzinha, uma pessoa, dependendo, isso depende muito da idade. Não, porque se eu for remover tecido, eu preciso abrir mais, tirar uma margem e puxar pra frente, então fica maior a cicatriz, entendeu? Porque eu preciso tirar uma parte da pele e esticar pra frente, como se fosse fazer um acabamento. Eu faço isso aqui, ó, e aí eu preciso abrir mais, porque não ia adiantar só aqui no meio e ficar assim, entendeu? Eu preciso abrir, geralmente a distância é as duas laterais do queixo, aqui, ó, essa distância. Não, um corte nesse sentido. Dessa distância, entendeu? Entendi. Mas assim, depois você nem lembra, tem isso. Vai passando também, vai sumindo, né? Doutor Papada, durante a avaliação eu consigo uma marcação, puxar, saber mais ou menos se eu puxar aqui, ó, eu sei, porque a marcação tem um do movimento, osso... Tem um movimento que eu faço, além de eu marcar o rosto todo do paciente com a mesma marcação que vai ter na hora da cirurgia, porque por que é segura a cirurgia? Por que eu não tenho tensão em fazer, como se fosse uma cirurgia num cérebro, num coração? Porque existem estruturas anatômicas que protegem as outras estruturas que são vitais. Então, assim, nessa lateral, deixa eu ver aqui, tá melhor. Nessa lateral, eu tenho o ramo da mandíbula, que é um osso. Nessa lateral, eu tenho o esternocleidomastoide, que é um músculo muito resistente. E dentro do pescoço, eu tenho um músculo que chama platismo, que a hora que eu faço esse movimento aqui, ó, aparecem essas bandas platismais. Isso aqui é um músculo muito forte em formato de leque. Então, aonde eu entro nesse meio, eu só tenho a pele, a gordura e essa musculatura. Então, eu fico muito confortável. Por isso que não tem aquela tensão. Eu faria isso na minha mãe, se ela precisasse, faria isso num ente querido meu, sem perder um segundo de sono, entendeu? Entendi. É bem tranquilo de fazer o procedimento, porque é seguro. Não tem nenhuma artéria, nenhuma veia e nenhum vaso de grosso calibre aí. A hora que eu falo isso pro paciente na consulta, aí eu já quebrei o maior medo dele. Que é isso. Porque todo mundo tem medo de morrer, né? E aí eu sou o primeiro que não quero matar ninguém. Claro, Deus. E nem faria se não fosse seguro, né? E não fosse liberado, permitido, enfim. Então, assim, acabou aí a conversa do medo, acaba aí. Qual é, por exemplo, eu fiz a cirurgia, usei a faixa de compressão. Tudo. Qual é o retorno? Ou, por exemplo, eu tenho que voltar de o que eu vou usar depois da faixa? Não. Tem alguma contraindicação para no futuro você tem que usar isso? Sim, você vai fazer a cirurgia comigo. Você vai me ver, na verdade, no dia da consulta e no dia da cirurgia. Aí ali você continua com o meu WhatsApp e se precisar em caso extremo a gente se vê. Depois você vai para fisioterapia. A fisioterapeuta é meu anjo da guarda. Ela vai tirar seus pontos, ela vai passar por todas as fases do pós-operatório, porque isso depende dela. Acabou a faixa, acabou a fisioterapia, isso dá uma média de 2 meses. Por isso que agora... 2 meses. É uma vez por semana, uma média de 10 sessões. Dá mais ou menos uns 2 meses. Por isso que agora a gente tá na campanha do verão sem papada. Porque operando agora... Ainda o resultado vai estar legal para as férias do final do ano, dezembro e janeiro, entendeu? Aí, pacientes acima dos 40 anos, as outras eu já oriento também, mas passou dos 40 anos, todas já sabem que terminou o pós, com 4 meses, o resultado vai estar bem bonito já vai ter passado a fibrose, já vai estar bonitinho, esticadinho, até 1 ano modifica alguma coisa ainda. É igual uma cirurgia plástica, normal. Idêntico, igual uma lipo na barriga na região da papada. Mas todas já sabem, a partir dos 40, que ela tem que continuar bioestimulando o colágeno da região pro resto da vida. Isso todo mundo tem. Você tem que escolher bioestimular colágeno com papada ou sem papada. Por quê? O primeiro lugar que mostra um processo de envelhecimento na mulher é o colo,
que é a região aqui, Sim. e o pescoço. São os primeiros locais que condenam, né? Então, ela tem, primeiro, fazer a lipo para eu remover a gordura. Fez a lipo, aí ela vai cuidar do tecido até quando ela puder, para levar o resultado mais longo, entendeu? Tem vários casos no consultório de eu refazer lipo que foi feita 10 anos atrás, 15 anos atrás. Por quê? Porque a pessoa continuou vivendo, ela continuou, não lipo que eu fiz, porque eu faço há 4 anos, mas lipo que foi feita muito atrás, a técnica era muito mais diferente e menos, um resultado menos expressivo, mas é óbvio que ela vai ter que fazer de novo, porque ela continuou vivendo, ela continuou num processo de envelhecimento celular, e uma hora ela tem que mexer de novo, entendeu? Então tem que ter essa consciência. Não é assim, doutor, eu vou fazer a lipo de papada e nunca mais vou precisar fazer não nada. É permanente, não. Sim. Óbvio, eu não gosto de usar a palavra definitivo. Porque eu não sei, se o paciente faz procedimento comigo com 70 quilos e volta com 120, como que eu vou saber para onde vai? Sim, claro. Mas o que eu sei é que é um resultado muito expressivo, diferente de outros procedimentos que não são cirúrgicos. Sim. Então, isso é importante. É uma lipoaspiração, onde ela vai ver, depois no final, se o paciente não tiver problema em ver sangue, ela vai ver a quantidade de ml de gordura que saiu, vai tirar foto, mostrar para os parentes, para o pai, para a mãe. Olha, isso aqui saiu dentro de mim, entendeu? Mas aí... Você falou sobre as técnicas, você falou do passado e falou de agora. Essas técnicas, esse aperfeiçoamento, seus estudos, você consegue falar um pouco onde acontece, como é a sua formação, como você se aperfeiçoa cada vez mais, né? Porque você é referência aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho um anseio muito grande em entregar cada vez mais resultado, até que eu cheguei no limite da cirurgia, aonde eu fiquei com o maior cirurgião plástico de Goiânia. Goiânia é a capital da cirurgia plástica no Brasil. Amanhã eu tô lá, hein? Cidade maravilhosa. Que é uma outra técnica que abre a frente da orelha, abre atrás da orelha, descola tecido, descola tudo, puxa, corta a pele e dá ponto. E você aprendeu essa? Aprendi, fiz várias. E aí, então, eu sei desde a básica, que é a lipo simples, que é um furinho, até essa, que é a mais top. Dentre elas, outra, fazendo furinho aqui embaixo. Então, assim, o que eu fiz? Quando eu comecei, eu procurei os melhores profissionais da época, não importa a cidade, o estado, tudo. Procurei todos e aprendi uma técnica diferente da outra. E aí, o que graças a Deus, eu consegui fazer, tendo um olhar crítico que eu tenho, eu consegui mesclar o que era melhor de cada uma e eu fiz a minha técnica. Então, hoje, a minha técnica de cirurgia, eu batizei o nome dela de Papada Full, porque ela é completa dentro do que eu precisava. Inclusive, agora em 2026, vai sair a minha mentoria para profissionais que não fazem a papada e querem aprender, mas de uma forma totalmente diferente que eu fiz. A minha mentoria, ela vai ser eu e o aluno pegando na mão e dando um suporte depois do curso, porque assim, todas que eu fiz, quando eu precisei do suporte depois, eu até tive, mas não foi o que eu esperava. E como eu sou, por isso que eu esperei para lançar a mentoria também, porque eu não quero uma coisa meia boca, entendeu? Se for para entrar de cabeça e o cara tem que sair fazendo igual eu. Se não for sair fazendo igual eu, para mim não faz sentido. Porque não adianta ele falar, aprendi com o Dr. Papada, mas ele não tem um resultado idêntico, entendeu? Sim. E quais são os profissionais que vão poder fazer essa mentoria? Você já consegue Médico adiantar? e cirurgião dentista. Médico e cirurgião dentista. Inclusive os médicos, que nem em Goiânia, quando eu fui fazer o curso, eram 8 médicos, eu era o único cirurgião dentista, eu fazia mais papada do que todos e tinha um know-how maior, a ponto do professor, que era médico também, falar na frente de todo mundo, falar, eu não sei como esse menino consegue os resultados tão expressivos que nem ele entrega. E aí, nisso aí, o meu ego foi lá em cima, porque é difícil a classe médica reconhecer dessa forma, né? Mas faz todo sentido, porque realmente eu busco sempre chegar no limite do resultado. Enquanto eu não tiver satisfatório para mim, eu não paro, porque eu sou muito detalhista, eu sou muito chato. Que bom! Mas é muito bom um médico que mexe com a autoestima, né? A gente fica até confortável em estar à frente ou né, se entregar assim, para um procedimento. É que eu tenho um olhar que nem quando a gente foi, nada a ver o assunto, mas quando eu fui construir uma casa minha, eu olhava o projeto, eu olhava e já via a casa pronta
no terreno. Tem gente que não tem essa visão, entendeu? Então, assim, eu Visual. olho pra você, eu sei, tenho certeza como vai ficar assim um dia Ah você lá. operar comigo. Eu olho pra Lilian, que aparentemente parece que ela nem precisa, mas eu sei que se um dia ela sentir vontade, eu sei o que eu vou conseguir entregar no caso dela, que é um caso muito mais difícil. Quem tem menos papada é muito mais complexo do que tem mais, porque quem tem muita gordura, qualquer coisa que eu fizer vai dar resultado e a pessoa vai falar, pô, legal, diminuiu. Só que quem tem pouca, Não vai. eu tenho que entregar um resultado além, porque eu tenho que ir no limite pra Senão não vai ver um expressar. resultado. Porque senão eu falo, eu fiz e não vi nada, entendeu? É. Então é muito mais difícil pra mim um caso onde a pessoa já tem um certo contorno, já tem o pescoço fino, do que se chega uma pessoa com uma papada muito expressiva, aonde, óbvio que eu não faço isso, mas onde qualquer profissional pode pegar, colocar a cânula, ficar meia horinha ali e soltar ela. Ela vai olhar no espelho e falar, nossa, diminuiu, realmente. Mas ela não fez comigo. Se ela fizesse comigo, além de diminuir, ia dar contorno, ia tirar gordura daqui, gordura daqui, gordura daqui, afinar o pescoço até aqui embaixo. Então esse é o grande diferencial, entendeu? Tem procedimentos, quando a gente fala em retirar gordura, que retira a gordura de um lugar e aplica em outro. É possível nessa verdade. situação? Eu realizo. Chama lipoenxertia. No caso, eu gosto muito de fazer... Dá pra fazer em bigode chinês, dá pra fazer em malar, que é essa área da maçã do rosto. Mas o que eu gosto mais e que eu fico mais encantado é porque a grande maioria das mulheres que tem papada, e homens também, tem um pouquinho menos de queixo. É um padrão facial onde a mandíbula é mais curta. Pela mandíbula ser mais curta, acumula mais gordura. Será que é vai o se caso, olhar. Vanessa? E aí, o que eu gosto muito de fazer? Faço a papada, aí eu coleto a gordura de uma forma que é totalmente estéril, vai para uma centrífuga, gira, ela vira como se fosse um gel. Dá licença. Eu já tô meu queixo. Tem vários procedimentos já, né? Que tira assim, ó, do corpo, Não. vai pra centrífuga e volta. E eu injeto ela novamente no queixinho. E fica maravilhoso. Isso tudo no mesmo dia? No mesmo... Na mesma hora. Tem que ser na mesma hora, senão não pode mais injetar gordura porque ela contamina. Aí o que eu tenho de resultado? Um queixinho mais marcante. Além de eu ter Sim. feito a lipoescultura mostrando o contorno da mandíbula, eu vou projetar o queixinho pra frente e vou deixar aí já o rosto mais harmônico. Aí já entra na parte de harmonização facial, mesmo falando da face, entendeu? Mas eu faço vários casos. Lipo no mesmo dia, na papada, lipoescultura. Lipoenxertia no queixo. Já faço o contorno labial dos lábios com ácido hialurônico. Já faço o malar com ácido hialurônico também. Pra quê? Pra aproveitar o paciente que ele já tá sedado com aquele primeiro remédio, pra ele não precisar ficar passando por vários procedimentos. Então, ela já sai transformada do consultório e ela vai passar pelo mesmo pós-operatório, vai tomar os medicamentos e não vai mais precisar de um uma outro vez só. momento cirúrgico, entendeu? De uma vez só. Então, por isso que eu falo, a necessidade, voltando, da consulta é que não é um procedimento padrão para todo mundo. Eu consigo personalizar dentro da dor do paciente o que faz sentido para ele, entendeu? Às vezes é só a papada, mas talvez não. Talvez ele precisa mexer na papada e precisa colocar um mlzinho na boca para ficar um pouco mais marcante, a hora que passa o batom, ficar um pouco mais sensual. Colocar no malar para deixar com aquela cara um pouco mais de empoderada. Eu gosto de relacionar sempre com a Malévola, né? Com a Angelina Jolie. Maravilhoso aquele Angelina rosto. Jolie, se não me engano. Altinho aqui e fundo aqui, Isso, porque a hora que aumenta aqui, dá a impressão que aqui embaixo diminui e fica com aquela cara de mulherão. Então, chega no consultório com aquela cara de menininha e sai do consultório com aquela cara de mulherão empoderado, que é o que as mulheres buscam hoje em dia, Sim. né? Você faz... O seu público maior hoje, a procura é o feminino. É a mulher. É, o feminino. Eu tenho um pouco de problema com o masculino pelo preconceito da faixa. Sério? Não da pessoa mesmo, mas medo do julgamento do outro que vai ver com a faixa e tirar sarro, porque aconteceria Porque tem que comigo usar. se eu usasse também, e meus amigos ia tirar sarro e tal. E aí tem os caras que chegam e que fazem são muito bem resolvidos. E não, vou fazer tudo e tal. Mas tem muitos que ficam nisso, pô, mas vou usar essa faixa, vou pro trabalho e tal. Mas não entende
a importância do resultado final, entendeu? Mas você vê, é pouco Mas tá melhorando. De 4 anos pra cá, tá aumentando a quantidade de homens que procurando, fazem e faz. abrindo a mente que aquilo ali não é nada, aquele julgamento. Como a gente falou, né, que vem e puxa esse contorno, é provável que se eu tiver também um formato de rosto mais arredondado, mais oval, ele não vai ficar desproporcional, ele vai ficar bonito, porque Então, se no rosto mais redondinho, sabe? Sim. na verdade, só pra retificar, e isso é muito importante, o meu procedimento, eu não puxo nada e não estico nada. Tá. É feito a escultura toda reduzindo a gordura e mostrando o que tá lá. Porque existe um procedimento onde depois de fazer a lipo, eles inserem um fio e puxa para trás. Eu já escutei esses do O meu fio. não é feito isso. Então, o resultado que eu entrego é o resultado mesmo que é do próprio paciente. Não, eu não adiciono nada na região, eu só removo, tá? Entendi. E aí, o rostinho, o padrão facial, óbvio, quanto mais quadrado o rosto do paciente, a mandíbula dele é mais aberta e a marcação vai ficar muito mais expressiva. Se eu pego uma pessoa que tem um rosto muito triangularzinho, geralmente essas têm um pouquinho menos de queixo também, dá muito mais trabalho para mim na lipo, porque até eu achar a mandíbula dela lá dentro é mais difícil, entendeu? Entendi. Mas quando tem um rosto bem redondinho, acontece um fator muito legal que eu não prometo, mas eu sei que acontece, não é o foco, que a hora que eu termino a lipo, por eu subir a cana na lateral aqui, causa um emagrecimento facial. Então, aquele rostinho sai de um aspecto redondo para ganhar embaixo um certo aspecto triangular, entendeu? Ai, legal. Porque assim também pode ter esse medo, né? De não ficar tão harmônico, mas nunca teve. Sempre fica bom, porque é o que eu falei no bate-papo. Eu tô mostrando a anatomia do paciente, entendeu? Se ela pegar uma foto dela de quando ela tinha 7 anos... Na verdade, como ela está que foi alterado, rosto, né? O jeito que tá é o que ela tá insatisfeita. E óbvio, uma coisa que eu falo muito para as pacientes, todos os dias, é que se ela for ficar com medo de ficar diferente, ela tem que ficar do jeito que ela tá. Não é? Se ela estiver satisfeita do jeito que ela tá, ela não precisa fazer. Ela tem que fazer pra melhorar, e pra melhorar ela vai ficar diferente, não vai ficar igual. Porque se for ficar igual, não faz sentido. Fazer. É verdade. Se você estiver bem com você, é verdade. Né? Não precisa me procurar. É verdade, doutor. Então, isso é muito importante. Nossa, tem que ter, maravilhoso. Tem que ter essa noção, né? Sim. Vai, doutor, mas vai ficar diferente? Vai, graças a Deus. Ainda bem. Eu trabalho muito Se pra não isso. ficar diferente, fica bravo Tô comigo. careca de saber e de tentar deixar diferente, entendeu? Meu objetivo é deixar diferente. Mas não feio. E nem de uma forma distorcida. Eu vou entregar o que é dentro do natural, né? Mas também, gente, é o seguinte, entra nas redes sociais, que aliás vão estar linkadas nesse episódio, na descrição, e você tem alguma dúvida? Eu ontem fiquei olhando, tem muito, antes e depois você fala, meu Deus, e fica muito bonito. Muito bonito. Tá com dúvida? Não tem consulta online. E nem me pergunta. E não pergunta. Nervoso. Marca lá, mas no Instagram dele tá tudo muito bem detalhado. Então, na dúvida, procura lá no Instagram. Só marcar aí na consulta. Marcar. Ficou alguma coisa que a gente tem que você precisa dar um recado assim, alguma coisa que faltou da gente discutir sobre isso? Não, a gente falou de tudo. A única coisa, só pegando um gancho disso, é que realmente, hoje em dia, graças a Deus... o Instagram, ele, para mim, ele serve como um portfólio. Então, assim, eu não consigo e não posso prometer que todos os pacientes vão ter o resultado iguais um do outro. Isso aí a gente não pode prometer e nem tem como. Porém, se você pegar o meu Instagram, tirar um tempo, como você falou, pega um fim de semana ou pega um dia à noite, ao invés de ficar vendo coisas que não fazem sentido, sobe o feed, o dedo e assiste até o fim dos vídeos. Isso é muito importante. Porque tem gente que vê o paciente, vira o espelhinho, se vê, aí comenta embaixo, doutor, mas eu não vi o anos depois. O anos depois tá lá no fim, com 1 minuto e 25. Então assiste até o fim, que vale a pena. Então, e eu tenho uma variedade e uma diversidade de pacientes muito diferente. Então, quem tem um pouco mais de idade vai achar lá um paciente que tem um pouco mais de idade.
Quem é mais jovem vai achar um paciente mais jovem. Quem tem sobrepeso, quem é mais magrinha, quem é mais novinha, o homem. Então, assim, aquilo é uma forma que eu tenho, igual quando a gente vai comprar um carro que faz um test drive, no meu caso eu não consigo fazer isso, só que é uma forma de eu consigo mostrar que eu consigo chegar num resultado com vários tipos de formato de rosto, idade, quantidade de papada e qualidade de tecido. Então, assim, tem esse capricho de assistir o conteúdo. Isso eu não tô falando nem de curtir, comentar e compartilhar, porque isso aí tem que ser feito normal. Sim. Quem quer ajudar. E se você não tem papada, eu tenho certeza que você conhece alguém que tem. Que tenha. E que vai fazer sentido para ela. Mas, assim, assista, porque vale a pena. Ali você vai tirar muitas dúvidas. Se a pessoa assistir meu Instagram inteiro, ela vai chegar na minha consulta sabendo mais do que eu. Sim. Porque até se outro profissional assistir, daqui a pouco ele tá fazendo a técnica igual eu, sem fazer minha mentoria. Porque eu entrego tudo. Isso aqui que nós conversamos foi uma aula hoje. Sim. Eu mostrei aonde eu entro, o que eu faço, como que eu cedo, o que eu dou. Só faltou eu falar nome de remédio. Só faltou falar as fofoca. Ah, ela tá interessada, né? Adoro uma fofoca. Mas assim, o maior é isso, e confiar. Confiar em mim, confiar na minha técnica, confiar na pessoa que faz o pós-operatório e tem que aguardar o processo, tem que esperar. Hoje em dia todo mundo tá muito ansioso e essa ansiedade atrapalha. Então, assim, se eu falo que com 4 meses, 5 vai ficar legal, aguarda o tempo, não tenta pular um degrau para cima, porque depois uma escorregada que você dá, volta 10 para baixo. Sim, entendeu? Exatamente. Aguarda o tempo, porque dá resultado. E eu tenho Google, um monte de relato no Google. Eu tenho story fixado, um monte de relato. Tem paciente que tem o nome dela lá, entra, chama a paciente que fez comigo, pergunta, fala, doutor Papato, você operou com ele, como foi? Sim, Entendeu? sim, tem que elas interesse. falam numa boa, ninguém é pago para elogiar meu trabalho nem fazer meus vídeos, elas fazem por livre e espontânea vontade, entendeu? Que então legal. vale a pena, é um procedimento transformador e que só traz benefício aí, desde o psicológico, de autoestima, da valorização da pessoa com ela mesma. Sim. Por isso que eu sou apaixonado por isso. Se eu Sim. pudesse, eu fazia toda semana, todo dia uma dessa. Eu penso que nós estamos em uma era, né? Em que tudo é possível. E se te incomoda, você não precisa conviver, né? Porque antigamente, se você pegar a minha mãe e tal, não se fazia procedimento estético. Não. Vivia uma vida com aquilo atrapalhando, desenvolvimento pessoal, rotina com casamentos com o marido, traumas, reflete em filhos, em todas as nossas relações, né? A autoestima. Então, vale muito a pena, realmente, você investigar, pesquisar, procurar chegar a uma pessoa responsável, confiante, profissional, para que você se entregue e faça aquele procedimento que tá te incomodando, porque a gente já sabe, né? Já é validado por estudos e por tudo, que tem um reflexo além de só também se olhar no espelho. É um reflexo em tudo na vida. Tem uma paciente que eu operei ano retrasado, era 1º de dezembro, eu tava operando ela. E ela tava com a autoestima lá embaixo, não fazia nada. Era 20 de dezembro, ela ainda tava passando pelo pós-operatório. Ela foi pra praia, porque já tinha passado o roxo e o edema. E ela tava pulando de paraquedas e tirando selfie pra tudo quanto é canto. Lá da autoestima. E isso com 61 anos na época. Olha! E ganhou o mundo. Super querida, continua no consultório fazendo outros procedimentos. Mas assim, você vê a transformação da pessoa ali. Não só, que nem você falou, não só estética. Interior, isso é muito gratificante. Tem um reflexo entendeu? maravilhoso. A pessoa olhar no espelho e chorar de emoção se vendo, porque agora ela tá se vendo do jeito que ela queria. Ela não se enxergava do jeito que ela tava se vendo no espelho. Sim. Ela não era aquela pessoa, entendeu? E tem muito a ver, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, da idade, né? Fala assim, gente, mas eu não me vejo com essa idade. Mas por quê? Tem muito a ver com quem a gente olha no espelho, com quem a gente se identifica. E é muito ruim, né? Quando a gente tá acima do peso, já é ruim. Isso que a gente pode rapidamente, imagina, né? Uma papada que uma vida inteira, às vezes anos e anos convivendo com aquilo, não tá ao nosso alcance retirar. Eu preciso de um profissional, porque o peso, né? Eu vou lá para uma consciência, uma disciplina, em 15, 20 dias eu mesma fiz. Mas eu preciso de um profissional, eu preciso ter uma força de vontade, né? Muito forte para ir. E acima de tudo, que é muito importante para falar, eu não posso falar questão de valores por questão também do nosso conselho. Sim.
Mas, assim, E até porque eu imagino que seja muito característica individual, né? Do que vai precisar. Mas tem uma média da pessoa. Sim. Só que, assim, todo mundo pensa que é uma coisa inalcançável. E não é. É um procedimento que, assim... Parceladinho dá pra fazer, né? O investimento que a pessoa vai fazer... A gente parcela em 12 vezes, passa no cartão, passa em 3, 4 cartões diferentes. E assim, eu sou tão apaixonado que eu faço o que eu consigo o paciente fazer. E não é um valor absurdo. Olha isso. Dentro o benefício que vai ter. Às vezes a pessoa dá muito mais valor com um telefone do ano, que ele vai ter que trocar ano que vem porque ele vai estar obsoleto já e ela tem aquela necessidade, do que um procedimento que custa metade de um iPhone e que ela vai ver um resultado a longo prazo gigantesco, entendeu? Pra vida inteira, não, Então, assim, tem que parar de ter medo de me buscar, me procurar, entender, e aí depois e aí ver se cabe no orçamento, se não cabe, ou se não cabe, se preparar para isso, entendeu? Porque às vezes fica fazendo o quê? Outros procedimentos que não dão resultado, aconteceu várias vezes. Doutor, eu fiz de tudo. Fiz enzima, fiz ultraformer, fiz endolaser, fiz criolipólise. Aí quando eu decidi fazer a lipo, eu desmarquei porque minha vizinha falou que era perigoso. Aí, isso é relato que eu tenho comigo, printado. Agora, eu tô insatisfeita com tudo que eu fiz e não tenho dinheiro para fazer a papada porque eu torrei o dinheiro com um procedimento que não valia a pena. Entendeu? E não confiou no que eu falei. Ela chegou a fazer a avaliação comigo. Olha mas foi pela cabeça dos outros. E aí agora tá insatisfeita. E eu falei, eu tô aqui pra quando você precisar. Só que quando ela fez era X. Quando ela fez a avaliação agora, tudo aumenta. De acordo com o país, é 2x. Sim. Né? Você falou sobre te procurar, então já aproveita e fala sobre suas redes sociais. Coloca o seu telefone, por mais que em todas as divulgações, no vídeo completo, se você estiver escutando em qualquer plataforma de áudio ou vídeo, vai estar os contatos, mas aproveita para falar, inclusive, do seu endereço da clínica, porque é muito bem localizado aqui em São José do Rio Preto, uma clínica linda, passa lá tomar um cafezinho com a Cláudia, que tá aqui a secretária dele maravilhosa. A Mônica. Mônica, perdão, falei errado. Cláudia. A Mônica, porque ela foi vestida. Eu chamei ela de Mônica, já era, bebê, acabou, não tem mais Cláudia, não. Passa lá tomar um café, conhecer, pra você se sentir mais segura. Se tiver um pinguinho de dúvida naquele dia que você estiver lá, vai acabar, vai sanar essas dúvidas. E se programe pra comparecer, pra ir e pra realizar o procedimento. Mas deixa os contatos. O meu consultório fica em São José do Rio Preto. Na Zona Sul, próximo ao Hospital de Base, que é referência aqui. Mas não é naquele miolo do Hospital de Base, onde é difícil estacionamento. Nossa, ele fica na parte, não é fácil. Ele fica na parte de trás do Hospital de Base, próximo à marginal da rodovia Washington Luiz, Arthur Nonato. E, inclusive, tem um vídeo no meu Instagram com 2 caminhos para chegar fácil até ele, que eu mesmo gravei com o meu carro indo para facilitar ali o acesso. Então, é Rua Dr. Francisco Castro, número 110, bairro Vila São Pedro. O Instagram, que se você não me... Com certeza você que tá vendo já me segue, se não, você com certeza vai me seguir. Com certeza. É @Dr. Henrique Minguete, Dr. Henrique Minguete. O telefone é 17 981 56 5878. Nesse aí você vai conseguir falar com nós a todo momento. Eu tenho o capricho de passar o meu celular pessoal. Se você sentir a dor e quiser falar comigo a qualquer momento, seja fora do horário, é 17 99 119 9969. Esse aí você vai falar comigo. Eu te respondo de madrugada, de manhã. É o WhatsApp que minhas pacientes têm, porque eu tenho esse capricho de o paciente ir para casa, operar num sábado, e aí no domingo, se ele tiver alguma dúvida, ele me liga, ele me fala, porque eu sou muito acessível. Eu acho essa parte humanizada muito importante. Ela não é só um valor para mim numérico, paciente. Sim. É importante que ela esteja bem, que ela esteja confiante, que ela esteja segura. Sim. Né? Então, assim, o meu trabalho, você só vai saber me conhecendo pessoalmente e vendo ali a importância que eu dou para isso, e é o diferencial que ele falou. Qual que é o diferencial? Por que seu resultado é tão diferente? Porque eu amo o que eu faço
amo minha técnica e sou apaixonado por isso, entendeu? Ai, parabéns, viu, doutor Henrique? Eu fico encantada. E a cada vez que eu te escuto, que eu estou em algum momento falando do seu profissional, eu sempre absorvo mais informações. Nesse momento não é algo que me incomode, mas eu gosto de saber, eu acho muito importante também todos nós, né, termos a curiosidade de saber de tudo um pouco, Sim. né, em rodas de conversa, para indicar pessoas que às vezes ao nosso redor está precisando de algo, é muito válido. Então, obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, mais uma vez, por estar aqui conosco, confiar no nosso canal. Peço para que você aqui, que está conosco em alguma das plataformas, siga o nosso canal, curte, compartilha, encaminhe, segue os nossos convidados, né, Van? Porque é muito importante esse engajamento e você conhecer os profissionais que tem aí na sua cidade para indicar, para saber mais sobre aquele conteúdo, é muito importante. Bom, eu vou finalizar, mas antes eu quero agradecer. Ó, lembra que ele falou assim que é mais ou menos um resumo, na hora que o paciente vai lá, mais ou menos um resumo? Ó, pra você ter uma ideia, se eu já tivesse grana daqui, eu já ia fazer cirurgia. Já tirou todas as minhas Vai dúvidas. lá, Você não precisa ter grana, o banco paga. O banco paga. Já ia lá fazer a cirurgia. Mas, ó, realmente, tira aí todas as minhas, eu acho que as dúvidas de muitas todos, mulheres, até dos homens mesmo. Sim. Foi muito rico, muito informativo. Gente, ele é uma simpatia. Ele é uma simpatia. Dormindo. E você se sente realmente... Foi um bate-papo gostoso, você se sente tão tranquilo, né? Sim, muito Tá segura. aqui, muito seguro. Então, parabéns por amar o que você faz. Obrigado. Isso é muito importante. Agradecer a todos. Gente, se inscreve no canal, ative o sininho. Tudo que ele passou aqui, o endereço, o telefone, vai estar na descrição desse vídeo. Segue os nossos convidados. A gente tem muita coisa interessante. Eu não vou dar spoiler, mas tem coisas interessantes para outubro. Chegando! E é o Elas, por Elas e Delas. Eu sei que nosso público também é muito masculino, que são até os meus músicos. Então, gente, fica a dica aí. Doutor Papada. Isso. Conhecidíssimo, inclusive, aqui em São José do Rio Preto, cada vez mais, né? Então, você vai ver o rosto do Dr. Papada aí espalhado pela cidade e realmente ele é uma graça para conversar, para sentar. Você vai ficar muito confiante. Dentre desses procedimentos e outros que ele faz lá na clínica, não deixe de procurá-lo. Então, vamos lá. Quer um momento show da Xuxa? Mandar um beijo pra alguém? Não, Tá tranquilo? agradecer a todo mundo que tá me vendo. E assim, eu gosto de falar isso, eu falei isso numa palestra que eu dei esse fim de semana, que assim, se você se incomoda com sua papada, eu não vou precisar me esforçar para vender para você, eu vou aparecer para você até você sentir desejo de fazer sua papada comigo, entendeu? É isso! Te deu um corte, gente. Gente, beijo. Até a semana que vem. Até o próximo.